sobre a forma que o irmão Branham, depois que o anjo lhe disse que não dissesse nada, não diga nada disto, porque alguém busque no livro de citações aí, quando no parágrafo 97. Parágrafo 97. Este mesmo era. Na 97, veja, diz... Parágrafo 97 para o 98. 97 para o 98. Ele já quando ele diz, página 12, parágrafo 97 diz, então comecei a explicar o modo exato relatado a mim pelo anjo do Senhor. Começou a relatar, começou a abrir o coração. Ou seja, começou a falar o que o Espírito Santo tinha selado em seu coração. Por isso que no livro dos selos, quando ele diz que Deus o tem selado, página, vamos ver aqui, 464, 467, essa mesma é. Veja, diz, agora se Satanás pudesse se agarrar disto, da terceira etapa, por exemplo, se você quer que algo aconteça, agora terão que crer em mim somente pelas minhas palavras, mas se eu tenho planos para fazer certa coisa, e eu sei que eu não posso dizer a ninguém, não é que essa pessoa andaria contando, mas a coisa é que Satanás o ouviria. Agora, como ouviria? Vejam, um desses ministros, ou a maioria deles, ao invés de se colocar na posição e ao lado do irmão Branham, se colocaram então, como na mensagem que lemos, a pescar, usando o conhecimento que o irmão Branham lhe deu, do qual o Espírito Santo tinha dito, o anjo do Senhor teve selado em seu coração. Quando ele fala, aí vem se cumprir isto. Porque diz que não é que essa pessoa andaria contando, mas a coisa que Satanás ouviria. Como ouviria? Através dos seus instrumentos. E quando uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que tem os genes de Deus, os atributos de Deus, escuta a revelação trazida por meio do profeta para essa era, eles a retêm em seu coração e nas eras, muitos deles falaram e o diabo fez imitação, o qual no livro de citações ele diz que ele imitou nas eras de Fará, diz. Há um escrito que lemos e vejam vocês como ainda não estava aberto o lugar santíssimo. Quando o mensageiro falava a revelação da sua era e alguns escolhidos falavam, então o diabo imitava. Mas, quando está mostrando o Senhor nessa visão, o que é pescar e como pescar, esses ministros que estão escutando, vejam, aí é onde o diabo, tanto em ministros como em indivíduos, em irmãos crentes, se deixam ser usados pelo diabo, é o canal
que, número um, Deus usa porque usa o ser humano e é o canal que o diabo usa, que também é o ser humano. Os dois usam o mesmo canal, o bem e o mal, os seres humanos. Mas, veja, quando ele fala essa primeira etapa e segunda etapa, que é lançar o anzol, e como ele explica aí o diabo está escutando. E como se pode identificar quando um ministro ou um grupo de pessoas está sendo influenciado e o ouvido que está sendo usado aí é sob a manifestação da quinta dimensão do inimigo de Deus, do diabo, ou ouvidos que são usados em pessoas que são influenciadas com a sexta dimensão pelas obras. Porque uma pessoa pode escutar a revelação, ficar calado e se diz algo, percebe e, o melhor, tenta segurar a língua, ser prudente e se manter, então, com a orientação do Espírito Santo por meio desse mensageiro. Mas quando você vê uma pessoa que escuta e vê algo que Deus está revelando, mas se vai à parte e começa a atuar à parte, e escuta e continua atuando à parte, é uma pessoa que está sendo inspirada, sendo usada pelo inimigo. Aí é que se cumpre o da imitação. Vem? Agora, quando o anjo está dizendo aí, ou seja, vamos terminar aqui a 467. Mas ele não pode entrar no meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você fala, e nisso ele ouve. Eu tentei, eu disse às pessoas que tinham planos para fazer isso ou aquilo, e daí em diante posso ver o diabo me colocando estorvo atrás de estorvo para ele poder chegar antes. Mas se obtenho a revelação de Deus e não digo nada, então isso é muito diferente. E isso o tem selado o Espírito Santo em seu coração. Mas essa revelação que o anjo deu, o Espírito Santo ao irmão Branham, ao invés de guardá-la em seu coração, enquanto está aí selado, está guardado, e Deus ajuda o indivíduo a retê-lo guardado aí. Mas como o ser humano tem o livre-arbítrio, então, ao a pessoa falar por meio do seu livre-arbítrio, aí então fica descoberto o mistério do que Deus tinha revelado a essa pessoa. Mas diz no livro de citações, continua aqui. Eu respondi. Então comecei a explicar o modo exato relatado a mim pelo anjo do Senhor, ou seja, pelo Espírito Santo. Eu me excitei tanto querendo ensinar aos ministros como pescar, que eu sacudi o anzol completamente para fora da água, pegando um peixe como do tamanho do anzol. Parecia ser como que a pele do peixe estava estendido e tirando sobre o anzol. Pensei, como tiraria? E o anjo do Senhor caminhou atrás de mim, do meu lado direito, e veio diretamente em frente a mim, o mesmo que sempre vi um homem alto, forte, do tamanho de um homem de 200 libras, braços grandes, vestido em uma túnica branca, descalço, cabelo escuro. Olhou para mim. Agora vejam algo aqui, já que tocamos essa parte aí, de como é esse homem. Recordem, esse é um homem da sexta dimensão, do qual mostra aí como estava uma túnica, descalço, tinha o cabelo até os ombros, mas o irmão William nos diz, recordem, que esse é um anjo, ou seja, um corpo dessa dimensão. E veja o que ele diz nessa mensagem. O pai de família, de 11 de janeiro de 1998, diz:
Por isso estejamos vivendo de acordo à palavra de Deus e as coisas que o nosso irmão Branham nos ensinou, o precursor da segunda vinda de Cristo. Devem ser guardadas, cumpridas. E devemos permanecer em todas essas coisas que Ele nos ensinou, para que assim não tenhamos problemas com Deus. E quando a porta for fechada, nos encontre caminhando na palavra pura do Senhor Jesus Cristo. Mais adiante, nessa mesma mensagem diz: vejam vocês a forma das pessoas lá do paraíso. As mulheres com seus cabelos longos e não estavam pintadas nem nada disso, porque essa moda nem chegou e nem chegará ao paraíso. Essa moda é da quinta dimensão. Ou seja, não me venham me dizer que isso é passado, isso é de uma era passada, isso é entrar em fanatismo. A mensagem do irmão Branham está vigente. O que ele nos falou de como a pessoa devia, o crente, se conduzir, atuar. E vejam, agora, pela manhã se demorava um montão, às vezes, já muitas me escreveram, de que demoravam um montão enquanto se pintavam, e isso demorava um montão de tempo, muito tempo. E ainda estavam no carro pintando o rosto. Ou se faltasse algo, até dirigindo faziam isso, que isso podia ocasionar um acidente. E, vejam vocês, tudo porque podia ocasionar. Porque estavam fazendo algo que era e pertencia à quinta dimensão, ou pertence, vamos colocar. Mas nesse momento estavam fazendo algo que pertencia a essa dimensão. E agora se levantam, mas muitas pessoas, muitas irmãs se levantam, se arrumam o cabelo porque tem que pentear, colocam, lavam a cara e muitas me disseram que chegaram ao trabalho. Olha, mas você se vê até melhor do que quando estava toda pintada. Até modelos eu vi na televisão que já estão tomando essa linha de não se pintar e se apresentar como são, como Deus as trouxe ao mundo. Ou seja, que há algo que estão vendo, inclusive até o mundo de fora. E ainda tem dentro pessoas e ministros que dizem, não, que se Ele nos libertou. Nos libertou do quê? Vejam, o melhor nessa etapa que passou, se Ele não chega a entrar nesse tempo, e os que estiveram nessa etapa que foi dura, difícil, Ele dizia, se eu não chego a entrar e tirá-los dali, o povo ia receber juízo. Agora, Ele, quando depois esteve falando da mensagem que o irmão Branham tinha trazido, e essa é uma delas, onde falava de como deveríamos refletir a sexta dimensão. Isso sempre esteve vigente. Não que Ele me deixava fazer tal coisa. Ele me permitia, isso mesmo, permitia. Sob tua decisão. Por último, cada um tinha que olhar essas coisas conforme a palavra. Seria na permissiva. Seria na permissiva vontade. Que a pessoa faria isso. Uma dama, uma vez eu estava numa das primeiras atividades lá em Israel. E estávamos no lobby e chegou e disse, posso colocar uma calça? E ele disse, eu estava aí presente. Deus é minha testemunha. Não vou dizer o nome da pessoa. E ele disse, você sabe que não está bem colocar uma calça. Mas é que veja que se aqui, que ali, que nesse lugar, as mulheres usam isso e depois vão me ver mal. Eu te disse que não. Depois, uma influência por aí pegou e depois disse, usa calça palácio. E não se vê como se fosse uma calça. E ele
vamos dizer, na permissiva disse, pois, eu me lembro a cara dele, pois, como que eu já te disse. Mas ela, mesmo assim, colocou isso e ele disse, trate de caminhar as pernas o mais junto possível. Eu me lembro até disso também. E quando chegou na atividade, eu creio que os passos mais longos quem dava era ela. Ao invés de caminhar juntinho, então caminhava bem aberto, para que visse que era calça. Tudo isso eu vi. E depois ele me dizia, olha, você se lembre que eu disse ali que não? E veja, está fazendo pior. Quando Deus fala algo em sua palavra, cada vez vai engrandecendo, cada vez isso que trouxe. E podiam dizer, não, é que no trabalho é preciso ir pintado. Quem te disse que para o trabalho tem que ir pintado? Não, é que não me deixam. No trabalho, então busque outro, porque não vai agradar o reino das trevas, ou o reino dos gentios, ou o reino do maligno. Vai agradar o reino do maligno e não vai agradar a Deus, pois se esse trabalho não te deixa, não deixa que trabalhe sem se maquiar, pois busque outro. Não há desculpas. É como uma disse, irmão Branham, é que eu não encontro roupa para damas. Tudo é curto, é decotado, ou sem manga nos ombros. Tem um decote muito grande que mostra muitos peitos. E aí disse um montão de coisas. Mas ele disse, ainda existem máquinas de costura. Vem? Não há desculpa. Agora, quando Deus nos libertou, vejam, nos libertou, hoje, neste tempo final, e nos subiu. A era da pedra angular e dispensação do reino, onde aí há liberdade. Liberdade dentro dos requisitos e as cláusulas e tudo de Deus. Tudo o que reflete a sexta dimensão. Agora, se querem se escravizar, pois vamos outra vez para trás de volta e ficam na sétima era, escravizados sob o reino do maligno. Agora veja, ele aqui diz, vejam vocês a forma das pessoas de lá do paraíso, as mulheres com seus cabelos longos, e não estavam pintadas nem nada disso, porque essa moda nem chegou nem chegará ao paraíso. Essa moda é da quinta dimensão. Algumas vezes nos colam, nos pegam coisas da quinta dimensão, por isso é que há pessoas que vivem. Por isso, tem pessoas que vêm inspiradas desde a quinta dimensão para produzir um montão de coisas que são da quinta dimensão e que sejam materializadas nessa dimensão terrena. Mas também os mensageiros de Deus que são enviados à sexta dimensão vêm com a palavra de Deus para que se materializem nesta terra em seres humanos as coisas da sexta dimensão, as coisas do céu, as coisas do paraíso. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado em nossa vida terrena de não estar com as coisas que são da quinta dimensão, que estiveram sendo trazidas por pessoas inspiradas da quinta dimensão. Quando você veja uma pessoa mostrando, incitando outras pessoas, tanto de maquiagem como que use calças e coisas assim, você já sabe que esse espírito é da quinta dimensão. Essa pessoa está sendo inspirada pela quinta dimensão. E isso, Deus disse em sua palavra, através do reverendo William Branham, diz aqui, através do nosso irmão William, e digo eu, hoje, neste tempo final. Mas tendo as coisas que são do céu, que vêm de Deus, que vêm da sexta dimensão do paraíso, por meio da palavra de Deus, para que se materialize em cada um de nós, antes que a porta seja fechada, para que assim nos encontremos dentro da casa de Deus, vivendo conforme a vontade de Deus e preparados para ser transformados e raptados neste último dia. E mais adiante, já ao final dessa mensagem também volta a tocar alguém e diz, tenhamos nossas vidas arregladas
lavadas, corrigidas com Deus, nossos pecados confessados a Cristo e lançados no sangue de Cristo, lavados nossos pecados no sangue de Cristo e orando sempre a Deus e recebendo sua palavra e alimentando assim nossa alma com sua palavra e trabalhando em sua obra e tirando também toda coisa que descobrirmos que vem da quinta dimensão, para que assim todos estejamos preparados. Se para estar preparados se requer estar limpos, ou seja, tirar tudo o que há pertencente às nossas vidas que pertence à quinta dimensão, pois é preciso ir tirando, não nos colocar mais nessas coisas. Ele já vinha dizendo que iria vir um tempo de santificação. E agora dizem, não é preciso santificar nada, porque quem não estiver esperando a transformação da maneira em que tem que ser recebida, nunca vai se preparar. Quem estiver esperando e recebe e crê que há uns requisitos para poder obter essa promessa, pois vai lutar e vai trabalhar para preencher esses requisitos. Quem estiver esperando a transformação, mas quer a sua maneira e a sua forma, pois então não vai trabalhar, não vai lutar para que as coisas da quinta dimensão saiam, mas que vai continuar na mesma linha, com as mesmas coisas da quinta dimensão, e o melhor, vai trazer mais coisas da quinta dimensão. Enquanto o escolhido tira as coisas que vai vendo que são da quinta e vai recebendo mais coisas da sexta. Há muitas coisas que vêm da quinta dimensão. Portanto, tudo que você saiba que vem da quinta dimensão, vá colocando de lado, porque não vai te ajudar em nada. E se não vai te ajudar em nada, pois é nada. Não vai te ajudar em nada para ser transformado. Portanto, tudo que está contra a palavra de Deus e contra dos requisitos para obter essa promessa, é preciso colocar de lado. Não deixe se influenciar por nada, nem ninguém, quem quer que seja. Agora vejam, aqui ele descreve, no livro dos selos também ele descreve ali como estavam as mulheres, e creio que não sei se é nos selos onde ele fala que as mulheres estavam sem se maquiar. Aí é que a pessoa vê de que espírito são, de que espírito a pessoa tem. E você vê que zombam de tudo isso porque não lhes importa. Nunca importou a esses espíritos da quinta dimensão cumprir os requisitos de Deus e seu programa. Sempre estiveram contra desde o princípio. Portanto, quando você veja uma manifestação do espírito do diabo da quinta dimensão numa pessoa, vai encontrar sempre combatendo e contra o que Deus diz. Sempre vai encontrar combatendo, discutindo, dizendo que isso não é assim, porque nunca o diabo esteve de acordo com Deus. Agora, não sei se é na 320, 312, 313, vamos ver. Por aí, quando... 320, vamos ver por aí. Que vinha um grupo de jovens correndo para ele. Na 318 também por aí fala. 317 também por aí. Vamos ver aqui rapidinho se vemos. Porque aí fala... 317 está falando aí das mulheres jovens que vinham vestidas. Veja aqui. Na 317, então voltei a vista para onde ia, e ali vi um grande campo, como uma planície de pasto verde, e disse, que será isso? E de repente, enquanto olhava,
Vinham correndo para mim milhares e milhares de mulheres jovens, todas vestidas de branco. Seu cabelo comprido até a cintura, estavam descalços, vejam. Era da mesma forma em que estava o anjo quando se apresentou o anjo. Descreveu igual como estavam estas mulheres aqui, essas jovens. Tem outros lugares onde diz que não estavam pintadas. Pode ser em almas encarceradas quando ele descreve a visão, porque ele diz que, por um lado, havia uma solidão que se sentia ele que ali não estava. Deus diz, chamei mamãe, gritei, não estava nem papai, não estava, algo assim diz ele. A Deus e também não estava. E por outro lado, na sexta dimensão era algo formoso. Lá ele viu a quinta dimensão quando levou um tiro. E depois, quando foi aqui, em almas em prisão, almas em prisão, almas neste 14. E diferente que era a visão que tive aqui, não faz muito de estar na glória com o povo. Que contraste! Porém, nisso, à medida que eu caía, eu finalmente gritei pelo meu papai, naturalmente sendo apenas uma criança. Isso é o que eu faria, ou seja, isso era normal que gritasse pelo seu papai. Gritei pelo meu papai e meu papai não estava ali. Então gritei pela minha mamãe. Alguém me agarre, mas não havia mãe. Eu simplesmente estava caindo. E então clamei a Deus. Ali não havia Deus. Ali não havia nada. E depois de um momento ouvi o som mais fúnebre que jamais escutei. E foi a sensação mais horrível. Não há maneira de, mesmo um fogo literal, queimando, seria um prazer comparado com o que isto era. Sabe o que é isso? Agora, por isso eu disse, a grande tribulação é algo tão terrível que o irmão William me dizia, não deseja ninguém, porque é algo bem terrível, Benji. Isso é algo do qual o mundo vai passar por esse tempo, que é o dia ardente como um forno, no qual e na qual diz que buscarão a morte e a morte fugirá deles. É o castigo mais terrível, é quando uma pessoa se sente sozinha. Agora multiplique isto por um número infinito. Uma solidão insuportável, onde você tenta clamar por algo que pensa que te escute, mas isso como que dá um rebote para trás, volta para trás e te diz isso mesmo que você está pedindo. Não há ninguém que te escute. Porque vejam vocês, quando você atua com fé e por fé, você sabe que é um Deus eterno que te ouve. E na era da pedra angular, dispensação do reino no lugar santíssimo, sabes que no meio dos dois querubins, em cima do propiciatório, está a presença de Deus. E sabe por fé que tudo que pedires, crendo, Deus vai te dar. Não há um rebote aí para trás, numa forma negativa, mas que há um rebote em bênçãos e em calma. Quando você clama e ora, você diz, ai, já te pedi, Senhor. Se sente algo dentro que você não sabe explicar, mas é algo bonito, formoso, positivo. E você olha e muitas vezes não obtém a resposta no momento, quer seja de cura ou por um pedido que você pediu, mas sabe que te escutou, sabe que houve uma resposta. Não sabe como explicar que houve, mas sente que houve uma resposta. E continua pressionando contra isso, porque sabe que tem alguém que está te respondendo. Quando um abismo clama, outro responde, diz o irmão Branham numa mensagem. Agora nisto, vejam, quando se clama, diz, clamaram, oraram. Isso é outra escritura, vejam como vai chegando todas essas escrituras. Na 357, é? Que número? 369. Na 370 deve ser, então, da outra página. A 370, mas já para a 370 vocês já leram. A 369. Então ali se encontravam, não tinha nem onde se esconder.
A Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caíde sobre nós, e escondei-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E aí ele escreve, leão. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras. Oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Já estava fora do alcance da misericórdia de Deus, porque eles tinham rejeitado antes estes dois profetas desse ministério de Moisés e Elias, os quais tinham dito essas coisas que estamos dizendo hoje uma vez mais, que vai ser duro, que recebam a misericórdia de Deus pela última vez por meio dessa manifestação, porque o que vai vir para aqueles que desobedeceram, esse chamado, esse alerta, vão se ater às consequências da grande tribulação. E não é uma ameaça, são escrituras que vão se cumprir para aqueles filhos de desobediência, para o qual também, vamos ver, isso é outra escritura mais, que ali nos fala, os filhos de desobediência para o qual também foram destinados, é que diz, não é? Vamos ver se encontramos também essa parte. E aqui vamos ter que essas palavras passá-las já mesmo, de uma vez, aos irmãos, porque se nos detemos, já para continuar essa linha, há uma parte ali, veja para ver se não é em Efésios, 1 de Pedro. Estava buscando aqui em 1 de Pedro 2,7, vamos ver. 1 de Pedro 2,7. Vejam, diz. Ora, 1 de Pedro 2,6, ou desde o 4 diz, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz, vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, vem aí a crente e ao que não crê, o incrédulo. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aí está também a outra escritura que diz, quem cair sobre ela será quebrantado e quem sobre a pedra cair o esmiuçará. São Lucas, todo aquele que cair sobre aquela pedra, São Lucas 20, 18, todo aquele que cair sobre aquela pedra será quebrantado, mas sobre quem ela cair o esmiuçará. Esse é o incrédulo, essa escritura vai com esta. Diz, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Foi pedra de tropeço em sua primeira vinda, Jesus, a pedra de ângulo. E é pedra de tropeço a segunda vinda do Senhor. E pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra. Aí está. A palavra-chave para esses incrédulos. Desobediência. Porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, ao qual também foram destinados. Pois se isso foi o que falamos ontem,
E na sexta-feira também, onde vimos que também essas pessoas já estão destinadas para tropeçar. Vejam, há uma predestinação para eles também. Portanto, quando a pessoa vê todas essas coisas, a pessoa vê o plano de Deus se cumprir ao pé da letra. E tudo caminhando conforme a como Deus já o tinha profetizado através dos profetas, que isso ocorreria também neste tempo final. Porque isso ocorreu em tempos passados. E neste tempo final ia ser da mesma maneira, da mesma forma. Agora vejam vocês que aí, quando ele diz, na página 12 que estamos lendo do parágrafo 97, e está descrevendo esse anjo. O anjo do Senhor andou atrás de mim, do meu lado direito, e veio diretamente na minha frente, e o mesmo que vi um homem alto, forte, do tamanho de homem de 200 libras, braços grandes, vestido em túnica branca, descalço, cabelo escuro. Me olhou diretamente na cara e disse, o que eu te disse que não fizeste, fizeste. Eu pensei, isto é o meu fim agora. Ele disse, a primeira vez que eu te disse que desse um puxão lento e que guardasse silêncio. Aí ele começou já desde o saque, como dizemos desde o começo, dizendo, isso não pode dizer nada, guarda silêncio. E isso é o que Deus neste tempo final esteve dizendo também à igreja noiva. Sejam prudentes, porque vejam vocês que São Mateus capítulo 25, ou 24, São Mateus capítulo 24, onde nos fala de um servo ali, ou seja, se refere ao mensageiro. São Mateus capítulo 24, versículo 44. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? E aí, coloca a prudência. Ser prudente é algo muito importante neste tempo final. A prudência é algo que caracteriza o lugar santíssimo, aos pertencentes a esse lugar. Mesmo que um se queima por dentro, querendo compartilhar algo, se Deus disse que guarde silêncio, igual no céu com a abertura do sétimo selo, o qual houve silêncio por meia hora, vejam na terra, há coisas que estariam se realizando, o qual é Deus se revelando à igreja noiva, dando assim a fé para serem transformados e raptados, porque vejam vocês, que em algum momento esse sétimo selo será aberto ao público, mas isso tem seu momento e tem uma forma, enquanto a noiva está recebendo essa revelação, porque ele vem como ladrão à noite e vem levá-la, como quando ele colocou aí, e diz que alguém colocou uma escada e escreve Moisés e Elias. Ou seja, vai levá-la e o mundo nem perceberá. Tem coisas que Deus está realizando que os escolhidos não perceberam, talvez abertamente, mas sabe que algo está acontecendo, e mesmo que não entendam tudo de momento, mas sabe que há um trabalho que está se realizando, muito mais, muito importante, e a prudência é o que Deus diz que esse servo fiel e prudente está e estará levando em seu ministério final. Ou seja, a obra e manifestação do Filho do Homem nesse tempo final é a esse servo fiel e prudente, o qual diz, ao qual pôs o seu Senhor sobre sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Ou seja, esse é quem recebe a estrela da manhã. Recebe o quê? A segunda vinda do Senhor. Ou seja, que nesse instrumento é que Deus cumpre sua vinda. A quem? Ao último servo fiel e prudente, a quem estiver na casa de Deus dando alimento a tempo.
Um homem vivo, de carne e osso. Não uma pessoa que já se foi e está na sexta dimensão. Tem muitas escrituras que poderíamos falar com relação a isso, de como é que podemos identificar quem está realizando esse trabalho e por que não pode ser uma pessoa, um instrumento que já operou o Espírito Santo nessa pessoa, nesse corpo que esteve nesse planeta Terra e depois partiu, terminou os seus dias e foi descansar. Como é que, por que não pode se realizar a obra final com um instrumento que já se foi? Mas isso já é outra linha que falamos em várias mensagens para vários estudos. E a cada vez vamos falando mais e Deus vai nos dando mais luz de tudo isso. Mas vejam, em verdade, vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Agora vejam vocês como esse servo fiel e prudente é quem estará sendo colocado por Cristo sobre todos os seus bens. Há um requisito para este tempo final receber as promessas contidas na dispensação do reino. E, como o anjo disse, guardasse silêncio, continuo lendo aí sobre isso. Mas quando eles colocavam suas mãos nas tuas, ou vamos um pouquinho mais para ir com a linha. A primeira vez que eu te disse que desse um puxão lento e que guardasse silêncio sobre isso, foi quando eles colocavam suas mãos nas tuas. Teu segundo puxão, quando eu te disse que sacudisse mais rápido e que guardasse silêncio. E que guardasse silêncio sobre isso. Ele em silêncio aí o circula e também no silêncio anterior o circula. Os dois silêncios aí que acabo de ler, o circulou. Que guardasse silêncio sobre isso. Era quando eu, e aí em eu, o circula, era quando eu te dava as visões, para que soubesses os segredos dos corações das pessoas. E enquanto tu predizias o que eu te dizia, aí eu também circula. Eu e o eu. Enquanto você predizia o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que dizia. Aí, em vez de guardar silêncio, aí novamente em silêncio ele sublinha. Ao invés de guardar silêncio sobre essas coisas, subiste na plataforma e fizeste um espetáculo público destes dons divinos. Veja o que causou uma multidão de imitações carnais, do qual o mesmo que está ocorrendo neste tempo, no qual vem algo que está sendo feito, Deus está realizando algo e você vê como vão e tentam fazer o mesmo. Então, vamos ver onde foi que eu anotei por aí. Em um lugar. Eu escrevi algo. Vamos ver se foi neste outro. Escrevi uma parte aqui. Deixa eu ver se esse eu estava ontem à noite vendo algo dessa parte onde muitos pensam, por exemplo, que o irmão Branham vai voltar e ainda estão esperando, e sim vai voltar, mas não para cumprir o que eles estão pensando que vai cumprir. E muitos da mensagem do irmão William também estão esperando que ele volte para cumprir as coisas que Deus já está cumprindo.
não percebem que Deus já está bem avançado no que Ele prometeu que estará ocorrendo em uma grande carpa catedral. Mas, como querem ver ao final, sem ver o princípio, tudo é uma forma progressiva, e o maior que Deus está cumprindo é Sua palavra revelada, revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Senhor. Vejam, eu escrevi aí, que esses que querem que volte novamente, nosso irmão William, por exemplo, que venha, e que muitos dizem, não, que tem que entregar tudo. Vejam, estão buscando atar a esse corpo glorificado que vem, atá-lo, amarrá-lo a essa dimensão e às coisas deste reino gentil, colocando coisas que são passageiras, que vão ser tiradas. O reino dos gentios será tirado. E eles estão dizendo, não, ele vai entregar, tem que entregar tudo, porque isso pertence a ele. E tem que entregar tudo, a carpa e tudo. Ou seja, estão colocando esse corpo glorificado que vem com cada escolhido de Deus que partiu, tentando amarrá-lo a essa dimensão terrena. Não sei se aí me explico. E estão tentando que esses que vêm voltarão outra vez, vão voltar outra vez a estar na mesma condição e situação que o ser humano está agora. Mesmo que não queiram ver dessa maneira. E quando eles vierem, vejam já, a igreja noiva estará com essa fé de rapto, seremos transformados 30, 40 dias e já iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Já depois veja Apocalipse 11, versículo 15 em diante, os reinos deste mundo vieram a ser os reinos do nosso Deus e do seu Cristo. Diz aí Apocalipse 11, versículo 15. Agora vejam vocês como o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Agora, estão colocando um lugar quando todos os reinos deste mundo virão a ser do Senhor, do seu ungido, do Cristo. E estão pensando terrenalmente, humanamente, tudo pertence a Deus. Estão fechando o lugar, a carpa, porque não podem aceitar e crer na manifestação de Deus, no cumprimento do que Deus prometeu, que seria sua vinda. Agora, vejam, quando o anjo diz que o que lhe disse que não fizesse isso, fez. Vejam aqui, depois, já passando a página 13, eu comecei a chorar verdadeiramente forte e eu disse, sinto muito, Senhor, que fiz isso. Minha linha estava embaraçada toda ao redor dos meus pés. Agora vejam vocês que depois disso, como a pessoa se encontra quando imitou e tratou de fazer o mesmo que o mensageiro. Vai encontrar tudo confuso e não vai poder desembaraçar a confusão. Ao melhor vai se embaraçar mais. Quando Deus está realizando, neste tempo final, a obra na qual Ele prometeu que seria realizada por meio desse instrumento, desse véu de carne. Sempre você vai encontrar, como aconteceu nas eras passadas, sempre vai encontrar o inimigo tentando de se adiantar e a pessoa tem que vigiar por onde vai o programa divino e vigiar também, como o diabo vai também aí
ao lado. Recordem que chegam esses grupos quase aí raspando até o final. E vejam, quando falamos ontem ou antes de ontem da estrela de Davi, que desde o princípio se esteve falando e mostrando o qual, não se falou abertamente o porquê. Todas essas estrelas de Davi que ele colocava, as quais foram desenhadas pelo irmão William em cada lugar, e muito especialmente quando falava de Apocalipse 11, quando falava de Moisés e Elias, as duas oliveiras, e quando mostrava que esse é um ministério duplo. Todas essas coisas, quando Deus começou a falá-las, e que ele, em sua manifestação final, viria como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, vejam, é quando o inimigo de Deus vem como um rio, e o Espírito de Deus levantará a bandeira, diz Isaías. Agora vejam, numa mensagem na qual nosso irmão William nos falou de tudo isso, e nos diz, nessa mensagem que foi pregada, vamos ver aqui o tema, o homem prudente, que foi 5 de janeiro de 85. Vejam, nos diz aqui, nessa mensagem diz: neste tempo em que vivemos, há muitos perigos, e principalmente perigos espirituais, porque o inimigo está como um leão rugente buscando a quem devorar. Mas graças a Deus que diz a Bíblia em Apocalipse, eis o leão da tribo de Judá. Assim que Deus levantará esse ministério do leão da tribo de Judá para fazer frente ao inimigo que estará como leão buscando a quem devorar. Com o quê? Com o programa que ele vai estar desenvolvendo neste tempo final, para enganar, se é possível, até os escolhidos, aos eleitos, aos escolhidos. Mas não serão enganados os escolhidos, porque o Senhor levantará a bandeira contra o inimigo. Não importa que venha como rio, ele levantará a bandeira contra o inimigo. Seja depois como homem prudente. Veja, como que? O homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e mesmo que venha como um rio inimigo, como Isaías capítulo 49, versículo 22, ou Isaías 59, o melhor, aqui em Isaías 49 diz, falando sobre a bandeira que o Senhor levantará, diz: assim disse o Senhor Jeová, vede, eu levantarei minha mão às pessoas, e aos povos levantarei minha bandeira, e trarão em braços teus filhos, e tuas filhas serão trazidas em ombros. Agora vamos nos deter um momentinho aí. Onde era que a arca, que é a palavra, deve ser levada nos ombros dos levitas, dos sacerdotes? Vejam, onde está a palavra sendo colocada? No coração da noiva, dos escolhidos. Então, em que ombros? Em que asas estará sendo levada a igreja noiva? Porque tem que estar carregada a palavra. Vejam outro ângulo, onde estão debaixo das asas de Moisés e Elias, mas também estão sendo levadas nos ombros desse ministério. Vem? Que glorioso! Porque a palavra tem que ser carregada nos ombros. Em um profeta. Consequentemente, a noiva está coberta e também está carregada por esses ministérios. Porque a noiva está sendo parte da palavra. Se converta em parte da palavra da hora. Busque no livro de citações, me busque essa citação aí rapidinho. Se converta em parte da palavra. Vejam como Isaías aí está nos falando que os filhos e as filhas iam ser trazidos
trazidos nos ombros. Nos ombros de quem? Nos ombros desse ministério. Mas também estarão protegidos sobre a cobertura das asas. Vejam a noiva. Quando souber, quando reconhecer sua posição. Vejam, e está conhecendo já quem os está cobrindo, quem os está carregando e para onde os estará levando. Ou seja, que tudo a noiva, já a igreja noiva, já está recebendo, crendo e compreendendo. A 1193 do livro de citações, página 134, 1193, converta-se em parte da palavra, em parte da palavra de hoje. Você não pode ser parte da palavra do dia de Moisés. Essa parte já se fez, isso foi os pés. Estamos na cabeça agora. Isso é Cristo. Não o tempo dos braços lá em Lutero. Não. Este é o tempo da cabeça. Cristo, a pedra angular, vem ao corpo. E vemos a grande reforma de Lutero naquela era, e de Wesley, e dos pentecostais. Agora estamos esperando a pedra angular da cidade. E aí desenha uma pedra angular e as eras escreve a pedra angular tem. Vem ao corpo. Vem ao corpo. Vejam. Se converter em parte da palavra da era. Na bênção de Benjamim. Sim, aqui. Isso está em Deuteronômio 33. Nestes dias eu tinha anotado aqui a bênção de José também. Vamos ir falando depois em outra mensagem ou em outro estudo o da bênção de José. Mas vejam a bênção de Benjamim. Fala aí do amado do Senhor, Deuteronômio 33, 12. A Benjamim disse, o amado do Senhor habitará confiado, seguro com ele, todo dia o protegerá e descansará nos seus ombros. Vejam, aí já tem essa bênção também que tem o Benjamim. Agora tudo isso vejam como está se cumprindo de uma maneira tão simples. Mas a igreja noiva, a qual neste tempo final estava esperando sua vinda, e é a que vai ser transformado. E são os que estão cobertos sob as asas desses ministérios e também estão sendo levados nos ombros desse ministério. Uma dupla porção tem aí também. Aí vemos uma dupla porção também. Agora continua dizendo aqui nessa mensagem, assim diz Deus. Assim é que Deus levantará a bandeira. Bom, vocês conhecem o que é uma bandeira. Sabem que todas as bandeiras têm umas insígnias. Bom, a bandeira de Deus tem uma estrela de Davi. Que são as duas, que são duas pedras angulares, que ao se juntar, ao formar, ao se unir e se colocar na posição que devem estar, se convertem em uma estrela, na estrela de Davi, o qual é algo muito importante neste tempo. Essa é a bandeira que o Senhor levantará. Essa é a forma de Deus. Se o inimigo vem como um rio utilizando o homem, então Deus vem levantando bandeira, utilizando o mensageiro. Essa será a bandeira que Deus levantará. Levantará a bandeira, levantará o mensageiro que estiver representado na estrela de Davi. Que esteja aí. E sempre eu digo, e desenha do lado uma estrela de Davi. Essa é a estrela de Davi que me identifica. Tão simples assim. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é a estrela resplandecente da manhã. E Ele diz em Apocalipse capítulo 3 ou 2, ao que vencer, eu lhe darei a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículo
26. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e a regerá com vara de ferro, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. Ou seja, quem está esse servo fiel e prudente, que estaria no tempo final vivo no meio da igreja, daria o quê? A estrela da manhã. Daria a segunda vinda do Senhor. Cumpriria nele a segunda vinda do Senhor. Consequentemente, a estrela de Davi é seu símbolo. E esses atributos, continua dizendo, esses atributos do Senhor Jesus Cristo, Ele os manifestará através do seu último mensageiro. Manifestará seus atributos como leão da tribo de Judá. Manifestará seus atributos de estrela da manhã. Manifestará todos esses atributos, porque Ele, para manifestá-los, necessita utilizar carne humana. Tão simples assim. Assim que vimos como Deus esteve nos abrindo todo o entendimento e todas as escrituras, e neste tempo final está nos mostrando até todos esses símbolos, dos quais agora estão sendo manifestados, e é a realidade do que Deus estava mostrando em todos esses símbolos, tipos e figuras também. Portanto, conscientes do tempo em que estamos vivendo e conscientes da revelação que Deus está nos dando, mantenhamos selados em nosso coração, selado em nosso coração, a revelação que Deus está nos dando, e ser prudentes neste tempo final, para que o inimigo não cause dano, porque vejam vocês, sempre vai tentar imitar, mas haverá algo, diz o irmão William Branham, que não poderá imitar. Ou seja, que tem coisas que esse ministério guardará e não falará. Mas os escolhidos já sabem que quando se levanta alguém, e grupos que são independentes, que são piores do que as próprias denominações, quando vocês os vê fazendo algo, você já sabe de que espíritos são, e você sabe que o único que imita é o diabo. Porque há um verdadeiro e um falso. O verdadeiro é Deus. E quando há um dólar falso, tem que ter um dólar verdadeiro. Portanto, conscientes de tudo isso, vemos que neste tempo final seria e aconteceria o mesmo que em tempos passados, o diabo tentando imitar. Mas como ele não pode entrar no coração do escolhido, e não pode ver ali, a não ser que a pessoa fale, pois sejamos cada vez mais e mais prudentes, conscientes de que depois que elas vieram buscar azeite, o que foi o que as prudentes responderam às virgens insensatas? Para que não nos falte para nós, vão vocês buscar. Não disse nada. Não disse, bom, olha, faço isso, faço outro. Ficaram caladinhas, porque eles vão ver, elas vão ver, que isso que eles estavam esperando, vão ter o grupo de pessoas que estavam conectados com a grande carpa catedral e que estavam obedecendo a voz do anjo. Os que estivessem recebendo a fé de rapto, que estaria sendo trazida desde a grande carpa catedral, esses, quando os que não estiveram obedecendo e vejam e virem esses outros que têm algo que eles não têm, vão começar a vir buscar. Mas vem aqui, me dê também disso, se você me conhece. Não se lembra? Olha, rapaz, me perdoe que eu não tinha intenção de falar mal de ti, nem da manifestação que Deus estava tendo aí. Se eu também conheço Ele como você conhece. Vejam, você já verá que virá dessa forma. Mas se Ele é meu amigo também, não foi minha intenção, já será muito tarde. E o escolhido, veja, aí vai ficar caladinho, não vai dizer nada. E aí vão se ater às consequências do choro e ranger de dentes na grande tribulação. Sejam prudentes. E sejam como o anjo disse ali ao irmão Branham,
que guardasse o quê? Silêncio. Ou seja, que aí ele diz, eu estou buscando aqui, guardasse silêncio. Estava buscando a palavra guardasse. Vê guardar as coisas que Deus, por meio do seu Espírito Santo, está nos dando. Porque são coisas que somente o escolhido de Deus sabe e saberá. E você diz, mas é que todo mundo escuta, sim, mas uma coisa é o escolhido sendo preparado, escutando o que Deus está dando, e outra coisa é uma pessoa que não está predestinada para ser transformada e pode escutar o mesmo, e não causa o mesmo efeito a essa pessoa. Mas porquanto o escolhido de Deus crê de todo o coração, da forma em que Deus está realizando sua promessa e cumprindo sua promessa, as profecias que foram prometidas para este tempo final numa grande carpa catedral, para o escolhido de Deus, essa palavra vai fazendo o efeito correspondente ao que essa palavra foi dada a conhecer, revelada, foi trazida. E quando vierem, mas eu também quero disso. Não vou te explicar. Já vai, o escolhido de Deus vai saber e vai estar consciente de que o que aconteceu com o irmão Branham, que por estar dizendo isso, causou muitas imitações. O escolhido não dirá nada, tanto assim que vejam as coisas que estarão ocorrendo aí nesse quartinho. Pessoas sendo curadas. Não, o mundo não vai saber, nem as pessoas, o que é que vai estar acontecendo aí e como vai estar ocorrendo essa cura, porque isso será um total segredo. Agora a prudência é muito, mas muito importante. Sejam prudentes. Aí uma diz, sejam santos como eu sou santo, pois podemos colocar, sejam prudentes. Como vosso Pai é prudente, porque Ele é todo. Podemos colocar por aí um tema nessa pequena conversa. E assim, ver o tempo em que estamos vivendo e que ao servo fiel e prudente é também a noiva fiel e prudente, que neste tempo final estará recebendo todas essas bênçãos, o qual chegará à parte culminante da sua transformação. Sejam prudentes. Podemos colocar esse tema, sejam prudentes. Que Deus continue abençoando grandemente. E Deus os guarde, e já nos vemos na próxima atividade. Primeiro Deus, dentro de umas quantas horas. Que Deus os abençoe e guarde a todos e passem todos um dia cheio de grandes bênçãos.